Meus amados irmãos e queridos amigos, eu quero cumprimentá-los com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me chamo Pastor Kennedy e você está assistindo um vídeo no canal da Igreja Presbiteriana do Brasil em Acopiara, Ceará, igreja a qual tenho a graça de pastorear desde o ano de 2015. Aqui em nosso canal nós temos algumas séries de estudos bíblicos e hoje nós vamos dar continuidade precisamente a uma destas séries, que é baseada no livro Pecados Intocáveis, do autor Jerry Bridges. E é um livro fascinante e nós vamos tratar, ao longo de todo esse livro, o autor trata acerca do coração do pecado, da raiz dos nossos pecados, ou dos ídolos no nosso coração. E hoje nós chegamos ao nosso quarto estudo, que tem por tema a cura do pecado. Quero convidar você, se possível, que você tenha em mãos a sua Bíblia, para que você possa estar verificando algumas passagens conosco aqui. Se isso não é possível agora, não vai atrapalhar em nada, porque nós estaremos também compartilhando e lendo para você aqui os textos ao longo do nosso estudo. Mas antes de começar, eu quero convidá-lo a fazermos uma oração. Bendito Deus e amado Pai, eu quero agradecê-lo de todo o coração pela oportunidade de compartilhar esse estudo com irmãos e amigos que sintonizam no canal desta querida igreja de Acopiara. Pedimos ao Senhor a luz necessária para que compreendamos bem os textos bíblicos e possamos comunicar com fidelidade a Tua Palavra a todos. Muito obrigado pela oportunidade de servi-lo. Em nome de Jesus. Amém. Antes de darmos início mesmo ao nosso estudo, eu faço apenas lembrar que os nossos vídeos eles são gravados aqui mesmo da minha residência e é próximo à rua, e por essa razão pode ser que você escute algum barulho externo. Normalmente nós gravamos os vídeos à noite, mas mesmo assim nós temos algum movimento na rua, e se você ouvir algum barulho, não estranhe, porque nós não estamos em um estúdio profissional. Então, por essa razão, pode ter alguma interferência externa. Mas vamos seguir. O tema de hoje é a cura do pecado. Eu quero chamar muito a sua atenção a esse tema. O pecado, como você muito bem sabe, é um terrível mal que ainda reside em nós, mas a cura para ele repousa no Evangelho de Cristo Jesus. Como disse John Newton a um seu amigo antes de morrer, minha memória praticamente se foi. Entretanto, me lembro de duas coisas: que sou um grande pecador e que Cristo é um grande Salvador. Isso nos traz à memória o texto da carta aos Romanos, que diz exatamente assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Newton, no passado, foi um traficante de escravos e trabalhou em um navio, em alguns navios, nessa sórdida empreitada, essa sórdida atividade do passado que tão vergonhosamente nos recordamos. Mas ali Deus o alcançou pela graça e ele depois se tornou um ferrenho abolicionista anos depois, e ele compôs um dos mais belos hinos que nós temos nos hinários cristãos, que é o hino Amazing Grace, que é maravilhosa graça de Deus. Então as palavras dele são: minha memória praticamente se foi, entretanto me lembro de duas coisas: que sou um grande pecador e que Cristo é um grande Salvador. Uma questão primordial, queridos, em nossa luta contra o pecado está em termos consciência de que somos de fato terríveis pecadores e que Cristo morreu por nós, o que se constitui nas boas novas de salvação no Evangelho, e pagou pelos nossos pecados, nos libertando das trevas e nos conduzindo por um caminho de luz. Em outras palavras, vencemos o pecado diariamente quando nos apoderamos do Evangelho de Cristo Jesus, quando nós nos
arvoramos, nós nos fixamos, nós nos alicerçamos no Evangelho de Cristo. Que o Evangelho é exatamente a salvação sendo dada aos pecadores por meio da fé em Jesus. O mais interessante é que quanto mais somos santificados, mais tomamos consciência de quão terrivelmente pecamos contra Deus. Deus e nós sentimos... queridos. O mais interessante é que quanto mais somos santificados, mais tomamos consciência de quão terrivelmente pecamos contra Deus e nos sentimos mais pecadores, porém também nos sentimos mais perdoados. Deixa eu explicar essa sentença aqui para você que está nos assistindo. Imagine, por exemplo, que você está indo para a sua casa e é de noite. E durante o caminho você inadvertidamente pisa em falso e cai no chão, vindo a arranhar-se, a sujar sua roupa e a se machucar. Então você se levanta, se limpa ali, se organiza e segue para a sua casa. Quando você chega em casa, você entra, acende as luzes e as luzes de sua casa são melhores que as luzes da rua. E aí, pela iluminação estar mais forte, você percebe com mais clareza a dimensão do estrago que sua queda ocasionou nas suas roupas, no seu corpo, na sua pele. Assim ocorre da mesma maneira com o pecado. Quanto mais próximos nos achegamos a Deus, mais sujos nos sentimos, mas também mais perdoados nós também nos sentimos. A luz do Evangelho, a luz de Cristo, nos permite ver melhor os nossos erros e, obviamente, nos permite perceber o quanto somos amados por Deus, que mesmo diante de tão grandes erros, de tão devastos pecados, o Senhor nos amou ao ponto de entregar-se para nos salvar. O autor do livro, saudoso Jerry Bridges, ele descreve algo que eu considero muito precioso acerca do apóstolo Paulo. Quanto mais Paulo prosseguiu em sua fé, mais pecador ele se sentiu. Coadunando com a ilustração que eu acabo de apresentar a vocês. Por exemplo, nós observamos a cronologia de sua descrição de si mesmo. Primeiramente, Paulo se declara o menor dos apóstolos em 1 Coríntios 15, 9, que foi uma carta escrita no ano 55 depois de Cristo. Eu vou ler o texto para vocês. 1 aos Coríntios 15, 9. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Em segundo lugar, Paulo se declara o menor dos santos, em Efésios, capítulo 3, versículo 8. Possivelmente a carta aos Efésios foi escrita no ano 60 depois de Cristo, ou seja, 5 anos depois da carta aos Coríntios. E ali, no texto já citado, Paulo diz assim: A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. E, finalmente, queridos, em 1 Timóteo, capítulo 1, 15, escrita por volta de 63 ou 64 depois de Cristo, Paulo vai se declarar como o maior dos pecadores. Diz o texto: Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E o que essas 3 colocações têm a nos ensinar? Elas nos ensinam um detalhe que deve chamar a nossa atenção. Paulo não fala de si mesmo como um pecador no passado, mas sim como um pecador no presente. Ele não diz que foi o maior dos pecadores, mas sim que ele é o maior dos pecadores. E aí a regra é clara: não podemos lutar contra um inimigo que nós não sabemos que existe. Nós não podemos enfrentar o pecado
sem sabermos que ele é real em nós. Mas também não podemos enfrentar o pecado sem que creiamos em Cristo e confiemos que ele perdoou cada uma das nossas transgressões. Ele nos declarou justos mediante a fé. E aí, queridos, é óbvio isso. Se eu não consigo enxergar as minhas misérias, se eu não tenho a verdadeira humildade de perceber o quanto eu sou pecador, eu jamais irei lutar devidamente contra o pecado que, infelizmente, ainda habita em mim. Há um texto em Zacarias 3, de 1 a 5, que ilustra com precisão a iniquidade, o acusador e o evangelho perdoador de Cristo Jesus. Esse texto mostra o pecado, mostra o acusador perante Deus, nos acusando dos nossos pecados, mas mostra também o evangelho perdoador de Cristo Jesus. Eu quero ler para nós Zacarias 3, de 1 a 5. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: Tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: Eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. E disse eu: Ponham-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo e o vestiram com trajes próprios. E o anjo do Senhor estava ali. Meus queridos, é bem claro esse texto em relação a essa questão. Nós somos acusados pelos nossos pecados, mas os nossos pecados, comparados a vestes sujas nesse texto, são substituídos por vestes limpas. É isso que o Evangelho faz. Por meio de Cristo Jesus, nós tivemos os nossos pecados trocados pelos atos de justiça dele. Cristo nos despiu das velhas vestes do pecado e nos revestiu de novas vestes espirituais. E o ser humano crente, ele ainda carrega marcas pecaminosas na sua vida. E ele ainda luta contra o pecado cotidianamente. Todo processo, meus queridos, de crescimento espiritual exige de nós maior consciência e percepção das manifestações carnais que ainda habitam em nós. Isso ocorreu com Paulo, isso ocorreu com John Newton, outrora traficantes de escravos, e isso ocorre com todo cristão sincero diante de Deus. A cura para os nossos pecados, sejam eles públicos ou vergonhosos, sejam pecados que nós costumamos aceitar como normais, a cura vem do Evangelho em sua maior abrangência. O Evangelho, queridos, é na verdade uma mensagem. Aqui ele é entendido como expressão resumida da obra completa da vida, morte e ressurreição de Cristo por nós e de sua atuação em nós hoje por intermédio do Espírito Santo. São 3 os motivos que devem nos levar a examinar o Evangelho na nossa luta pela mortificação do pecado que reside em nós. Então nós temos aí 3 motivos para examinarmos o Evangelho, entendermos essa mensagem de graça e salvação para as nossas vidas. O primeiro motivo: o Evangelho é só para pecadores. Cristo veio ao mundo salvar pecadores, conforme 1 Timóteo 1,15, já lido aqui onde Paulo diz: dos pecadores dos quais eu sou o principal. Isso nos ensina que, embora sejamos santos de verdade, no sentido de separados para Deus, nós, infelizmente, ainda continuamos pecadores. O Evangelho, ele continua conclamando os salvos
a lutarem em Cristo contra os seus pecados. E aí na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versos 16 e 17, nós lemos: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Por isso, queridos, por meio do Evangelho, nós vamos vencendo diariamente o pecado. O Evangelho o estudo da Bíblia, a compreensão das Escrituras, o tomar posse da mensagem do Evangelho vai nos mantendo em um tratamento espiritual até que chegue o grande e definitivo dia do nosso encontro com o Senhor, aonde finalmente o problema do pecado será definitivamente resolvido por Cristo Jesus. Sendo assim, queridos, a primeira utilidade do Evangelho como cura para nossos pecados é arar o terreno de nossos corações para enxergarmos os pecados que ali estão, aceitar a nossa condição pessoal de pecadores que necessitam diariamente do Evangelho é uma apunhalada no nosso coração moralista que nos capacita para enfrentar e aceitar a realidade do pecado que continua a viver em nós. Você só trata o seu pecado se você reconhecer que o tem. E o remédio é o Evangelho de Cristo Jesus. O segundo motivo é que o Evangelho não só me prepara para encarar o pecado, mas me liberta do domínio do mesmo para enfrentá-lo na força do Espírito Santo de Deus. Isso é tão precioso, para a nossa compreensão, meu querido. Veja você, não é simplesmente reconhecer que você fez algo errado, mas é reconhecer que seu coração é errado e por isso leva ao erro. Por exemplo, não é apenas reconhecer que teve um ato egoísta numa determinada situação, mas sim reconhecer que é uma pessoa egoísta por natureza e que deve lutar para não cometer atos egoístas. A prática do egoísmo emana do meu coração, que é egoísta. Todavia, só se pode admitir isso se tivermos a plena certeza de que nossos pecados foram perdoados em Jesus Cristo. Só quando nós tomamos posse dessa certeza é que nós conseguimos, de fato, encarar o nosso coração como ele de fato é. Romanos 4, versos 7 e 8 diz assim: bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Queridos, Deus dá baixa no meu pecado porque já acreditou na conta de Cristo, conforme Isaías 53, 6. Cristo é impressionante, meus queridos. Talvez você nunca tenha entendido o Evangelho. Deixa eu te apresentar o Evangelho. Cristo viveu como um homem perfeito. E ele morreu pagando uma dívida que pesava sobre a humanidade. Sabe por que uma pessoa é salva? Ou quando uma pessoa é salva? Qual a razão de uma pessoa ser alcançada? É porque Cristo pega, meu querido, e salda a dívida dos seus eleitos. E ele pega os seus atos de justiça e ele credita na tua conta. E ele pega os teus atos de pecado e traz para a conta dele. E trazendo sobre si as nossas iniquidades, ele vai para a morte, para pagar a dívida que pertencia a você, que pertencia a mim também. Isaías 53, 6 diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Impressionante esse texto, né? A iniquidade de todos nós caiu sobre Jesus, diz o texto. O Evangelho nos motiva e nos fortalece para lidarmos com o pecado. Paul Washer diz que estamos em guerra contra o pecado e nós precisamos matá-lo diariamente. Romanos 8,13 diz:
Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. E em Colossenses 3,5 nós lemos: Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Queridos, Deus não está mais contra nós, mas sim conosco. Ele não nos odeia pelos nossos pecados, Ele nos ama e nos diz: deixe eu te ajudar com essa luta. Isso, claro, naqueles que creem no Evangelho. Quem crê no Evangelho é auxiliado na sua batalha contra o pecado. Romanos 8, de 31 a 39, revela algo sobre a natureza e a segurança dos salvos. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Para quem crê, Deus não é mais o juiz que nos condenará. Nós, os que cremos, somos salvos por Deus. Ele é o Pai que nos ajudará a vencer o pecado e andar no caminho reto. Juntos, o encorajamento e a gratidão nos possibilitam lutar contra o pecado. Isso é maravilhoso. Isto é a graça de Deus. Precisamos anunciar o Evangelho a nós mesmos diariamente e nos apoderarmos do seu ensino. Há uma expressão muito usada no meio protestante, tomar posse, e ela é usada com coisas que não têm sentido muitas vezes, mas aqui tem sentido. Tomarmos verdadeiramente posse, no sentido de nos apropriarmos das promessas de Deus na Escritura Sagrada. Em Gálatas 2:20, nós temos parte disso. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Que lindo esse texto. 1 de João 4,10 também diz: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E a Bíblia, meus amados, está tomada de referências que nos ajudam a vencer o pecado. E essa parte final do estudo de hoje, eu quero deixar com você alguns textos na sua luta contra o pecado. A luta contra o pecado é a luta da sua vida. É a maior e mais árdua batalha que um cristão pode ter, é lutar contra o pecado. Então eu quero trazer alguns textos para nós, encerrando assim o estudo de hoje. Salmo 103, verso 12. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. É uma oração. Isaías 43, 25 diz: Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Olha que incrível. Deus te perdoa de uma forma tal que Ele não traz à memória os teus erros. Não é que Deus perdeu a memória, é que Deus decidiu não levar em conta os seus erros
uma vez que você está perdoado em Cristo Jesus, se você crê em Cristo Jesus. Isaías 53:6 diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Esse texto diz que o Senhor pagou as nossas dívidas. Romanos 4, versos 7 e 8 diz: bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Romanos 8:1 também diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Salmo 130, verso 3 e 4 diz: se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Isaías 1:18 diz: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Isaías 38:17 também diz assim: eis que foi para minha paz que tive eu grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Miqueias 7:19 diz assim: tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Efésios 1:17 diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Quantos textos falando da graça perdoadora de Deus. Colossenses 2, verso 13 e 14. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Em Hebreus 8:12 também lemos: pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. E o último texto eu quero deixar para você, querido, espero com toda sinceridade que a palavra esteja trazendo paz e graça para você e que você se sinta, a cada estudo desse, assim como eu, estimulado a combater com mais veemência o pecado que habita em nós. Nós somos um povo perdoado por Deus quando cremos em Cristo, mas temos essa luta. E essa luta não é sozinha, Deus está conosco. Hebreus 10, de 17 a 18 diz: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde está a remissão destes? Já não há oferta pelo pecado. O que se resume aqui é o seguinte: quem está em Cristo já foi perdoado dos seus pecados e se tornou cidadão do céu. Mas até quem está em Cristo tem o dever de perseguir a santificação, lutar contra o pecado e lutar com as armas da graça de Deus. Sua maior guerra e luta é contra o pecado, mas a boa notícia é que o Senhor está com você. Você não vai vencer o pecado para ser perdoado. Você foi perdoado para vencer o pecado. Que Deus aplique isso ao seu coração. Eu quero orar agora pela sua vida. Bendito Senhor, com gratidão e satisfação na alma, quero agradecer por ter nos dado condições de comunicar esse estudo hoje. Abençoa grandemente cada um que assistiu e nos prepare para uma vida condizente
com a tua vontade e a tua verdade. Assim oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Encerro por aqui, agradecendo a você por ter assistido esse vídeo. Quero dizer que você pode também comentar aqui mesmo no canal, pode também trazer perguntas ou questionamentos que você porventura tenha e assim que possível, assim que eu visualizar sua pergunta, eu procurarei trazer a resposta. E eu quero pedir a você também que não deixe de convidar seus amigos a se tornarem inscritos aqui do nosso canal. Nós estamos com um pouquinho mais de 300 inscritos, um pouco mais de 300, mas nós precisamos alcançar o número de 1000 inscritos para que nós tenhamos acesso a mais recursos do próprio YouTube e também para que nós possamos nos manter no ar. Há uma regra nova, assim eu fui informado, que o canal tem que ter 1000 inscritos para que ele permaneça no ar depois de tanto tempo. Então é muito importante que você esteja procurando pessoas que se alegrem em se inscrever na forma de nos ajudar. E claro, isso não custa absolutamente nada, é só um gesto que significa que você deseja que o nosso canal continue no ar, tá bom? Então, se você já é inscrito, meu muito obrigado e que Deus te abençoe ricamente. Se Deus quiser, em breve estamos retornando os cultos na igreja e, sem sombra de dúvida, será um momento de grande bênção para nós. Um forte abraço, Deus te guarde, hoje e sempre. Amém.